Essa aula apresenta mais uma etapa da metodologia de modelagem, agora é a etapa 4. Então o objetivo é apresentar essa quarta etapa, que consiste no que? Na modelagem de estados associada à classe. Diagrama de UML, que vai ser usado apenas o diagrama de máquina de estados, então essa aula complementa aquela aula que apresentou o diagrama, mostrando como usar esse diagrama no processo de modelagem. Muito bem, então, em que corresponde, em linhas gerais, a etapa 4? Diz aí no slide. Né? É descrever a existência de um objeto desde a criação até a destruição, né? E esclarecendo todas as situações em que o objeto pode se encontrar ao longo da sua existência. E diz ainda que esse tipo de modelagem é classificado como modelagem dinâmica focada em classe, considerando os 4 pontos de vista essenciais, então dinâmica de classe. Bom, para que serve a modelagem de estados num processo de modelagem? Eu estou colocando aí duas finalidades diferentes, duas possibilidades de uso desse diagrama. Né? Então, finalidade 1 diz ali, avaliação dos atributos até então identificados e identificação de novos, secundariamente identificação de métodos. Então, esse vai ser o foco dessa primeira parte da aula. Né? E a finalidade 2, boa estruturação de algoritmos complexos, vamos ver em outra parte desta aula. Bom, antes de começar a tratar a primeira finalidade, que diz ali identificação de estados, vamos ver como é que a gente obtém as informações a partir da modelagem com diagrama de máquina de estados. Então eu digo ali, um ponto de vista diferente em relação às etapas anteriores. Bem entendido em relação às etapas anteriores em que se tratou modelagem dinâmica. Se nós olharmos a modelagem dinâmica da etapa 1 e depois continuada na etapa 3, na etapa 1 foi feito o quê? Modelagem de casos de uso. Na etapa 3, cada caso de uso foi tomado e refinado, detalhado. Então o foco, considerando as etapas até aqui anteriores à etapa 4, o foco dinâmico, sempre foi centrado em caso de uso. Né? Então eu digo ali no primeiro ponto, refinamento de casos de uso, foco no caso de uso, participação de vários objetos. Então o elemento no centro da nossa atenção sempre foi o caso de uso. Agora, com a modelagem de estados, né, o foco muda. Então eu digo ali no final, modelagem de estados de classe, foco na existência de um objeto que participa de vários casos de uso. Então, se em um momento eu colocava o caso de uso no centro da minha atenção e objetos participavam desse caso de uso, eu tinha algo mostrado nessa imagem. Né? O caso de uso no centro, demais elementos acessórios, porque o meu foco era compreender, detalhar o caso de uso. Dessa vez, meu foco muda para essa outra imagem. Quer dizer, no centro está o objeto, a instância de classe. E eu quero descrever a existência do objeto. E ao longo da sua existência ele pode participar de vários casos de uso. Então, isso é uma ótica diferente na prática, uma forma diferente de olhar para a mesma realidade, para o mesmo contexto que é o meu programa. E essa ideia de trocar o ponto de vista, isso é uma estratégia, na verdade. Quer dizer, a recomendação sempre é, olha, eu estou trabalhando numa modelagem. Por exemplo, eu estou produzindo diagrama de classes, ou estou produzindo diagrama de casos de uso, ou estou tentando detalhar o caso de uso, e eu sinto que eu ainda não cheguei no final, não. Falta coisa aqui. É óbvio que esse diagrama de classes não é o meu diagrama final. É óbvio que esse meu diagrama de casos de uso não é o diagrama final. Aliás, nós comentamos, inclusive, isso nas modelagens anteriores, quando se fazia o diagrama de classes. Olha, esse negócio ainda vai evoluir ao longo da modelagem, né? Então o ponto é, às vezes eu estou trabalhando em cima de uma modelagem sob um ponto de vista e a coisa não está andando. Então a recomendação olha para essa mesma coisa sob outro ponto de vista. Pensa, por exemplo, tem duas pessoas jogando xadrez, com a sua ótica, ali, com o seu ponto de vista, aparece um terceiro do lado, olha o tabuleiro e enxerga o checkmate que ninguém tinha enxergado ainda. Então é essa ideia, de troca o ponto de vista para ver se a coisa esclarece. Então nós vamos olhar a modelagem dinâmica, agora aprender a olhar a modelagem dinâmica sob uma outra ótica. Focar a nossa atenção no objeto, na existência do objeto, o que acontece com aquele objeto ao longo da execução do programa. Muito bem. Então, duas finalidades, nós dizíamos. Primeira finalidade,
focada na identificação de atributos. Segunda finalidade seria a parte de algoritmos complexos, que não vai ser nessa parte da aula. Então, passos do esforço de modelagem, a modelagem de estados para a finalidade 1. Quer dizer, modelar a existência do objeto com vista à identificação ou avaliação de atributos. Então vamos entender isso direito. Na etapa 2 do processo de modelagem, uma aula que já foi apresentada antes desta aula 4, o foco era a identificação de atributos. Como se identificavam os atributos? Primeiro, olhando para a classe, dizer quais as características desse elemento. E também olhando para o caso de uso, quer dizer, que informações precisam ser tratadas por esse caso de uso e que ainda não estão definidas na forma de atributos ou eventualmente de classes. Bom, havia lá então um esforço de identificação de atributos. Bom, e agora? Agora o ponto é, vamos focar, identificar atributos focando o objeto. O que acontece com o objeto ao longo da execução do programa? Desde que ele é criado, instanciado, até quando ele é destruído, se é que ele é destruído ao longo da execução do programa. Há objetos que permanecem enquanto o programa está em execução. Então, o que acontece com esse objeto? Vamos olhar sob uma outra ótica. Essa ótica vai nos dar principalmente, não exclusivamente, a identificação de atributos. Por quê? Porque nós vamos identificar estados, e nós sabemos que os estados são definidos a partir de valores de atributos, então nós precisamos ter atributos para definir o conjunto de valores que caracteriza cada estado. Ponto. Ok. Então isso principalmente vai nos levar à identificação de atributos, mas se nós temos uma identificação prévia, se nós executamos a etapa 2 antes de estar aqui na etapa 4 e fizemos uma identificação prévia de atributos, na prática essa etapa 4 ela vai servir não apenas para identificar atributos, mas também para avaliar aqueles que já foram identificados antes e eventualmente modificá-los. E se não servir para identificar novos atributos, pelo menos para avaliar aqueles que nós já identificamos antes. Bom, esse é o foco em atributos. Mas será que a modelagem de estados ela me leva apenas a atributos? Em princípio, não. Todas as transições no diagrama de máquina de estados são rotuladas por métodos, gatilhos que são métodos. Então, de duas, uma, ou esses métodos já foram previamente identificados no refinamento de casos de uso, e se o refinamento de casos de uso foi feito antes da etapa 4 e foi feito com devido cuidado, provavelmente a grande maioria, talvez todos os métodos, já tenham sido identificados antes. Mas se não, quer dizer, aqui temos a oportunidade também de identificar métodos. Muito bem, e além disso, além da possibilidade, o foco em tratar atributos, a possibilidade de identificar novos métodos, eventualmente até novos casos de uso podem ser identificados na medida em que eu identifique uma situação por que um objeto passa e essa situação não está exatamente tratada na minha modelagem feita até agora, pode inclusive me levar a uma nova situação, uma nova condição do meu programa, um novo caso de uso que eu não havia identificado antes. Então, meu foco é atributos. Porém, essa visão, essa nova visão, essa visão diferente dos pontos de vista anteriores, ela pode me levar a identificar novas informações, quer dizer, novos métodos, novos casos de uso eventualmente. Muito bem. Então, finalidade 1, detalhar a existência de um objeto, a evolução de estados de um objeto, com vista à identificação de atributos. Muito bem. Esta modelagem, digamos assim, seria o uso mais típico do diagrama de máquina de estados, que nós estamos chamando de finalidade 1, está descrita agora neste slide, num algoritmo de 5 passos. Nós vamos então, nesta primeira parte da aula, percorrer esse algoritmo de 5 passos. Então, passo 1, avaliação da adequação da modelagem de estados para cada classe. Passo 2, definição da ênfase adequada para a modelagem de estados. Passo 3, identificação de estados. Então, no passo 3 é que o diagrama começa a ser desenhado. Passo 4, identificação de possíveis percursos de transição de estados. E, finalmente, passo 5, avaliação dos atributos e respectivos valores associados a cada estado. Bom, então, vamos ver cada passo desse algoritmo de modelagem de estados. Bom, passo 1. Avaliação da adequação da modelagem de estados para cada classe.
Então, primeira coisa que eu coloco ali no slide, apenas para classes cujas instâncias passem por um conjunto significativo de estados. E digo, isto é um julgamento subjetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, nem toda classe merece uma modelagem de estados. Eu diria que na maioria das situações reais, menos da metade das classes, ou muito menos que a metade das classes, merece uma modelagem de estados. Então, do nosso conjunto de classes identificadas, um primeiro ponto é dizer o seguinte, olha, quais classes merecem uma modelagem de estados? Para quais classes eu devo fazer modelagem de estados? E, consequentemente, que classes eu não vou fazer modelagem de estados, vou deixar de lado. Bom, ali no último tópico eu coloco um critério. Então eu proponho o seguinte critério. Apenas para classes cuja existência de uma instância merece uma historinha. Então dá para contar uma historinha a respeito daquele objeto? Se der, eu vou fazer a modelagem de estados. Se não der, eu não vou fazer. Muito bem, vamos ver isso para um exemplo. Né? Um exemplo tratando um contexto hipotético. Eu estou considerando uma classe carro hipotética. E aí no quadro azul eu estou contando uma historinha. Vou ler essa historinha então, diz ali. Um carro pode chegar à oficina com problemas mecânicos, dilataria ou ambos. Pode precisar de orçamento referente a problemas mecânicos, dilataria ou ambos. Com orçamento produzido, precisa ter esse orçamento aprovado. Com orçamento aprovado, pode ser submetido a manutenção mecânica, dilataria ou ambas. Uma vez consertado, aguarda a quitação das despesas e após isso é liberado para o proprietário quando sai da oficina. Muito bem, eu estou contando uma história a respeito de um carro, né, aí, obviamente estamos supondo uma suposta classe carro, no contexto de uma oficina mecânica. Um carro que pode chegar a essa oficina mecânica com problema de dilataria, amassado, com problemas mecânicos, de algum modo pifado, ou ambos participou de um acidente, está amassado, está de algum modo danificado e precisa... Muito bem, e aí? Bom, e aí, essa história conta o que acontece, a evolução de estados desse elemento carro no contexto dessa oficina. Muito bem, então, se eu tenho uma classe carro, se eu estou considerando uma classe carro, sim, esta classe carro, eu consigo associar uma historinha a ela, no contexto do meu programa. E aí lá embaixo eu pergunto, e proprietário, supondo que o elemento proprietário corresponda a uma classe, mereceria uma historinha? Veja, no contexto da oficina, o proprietário ele vai ser associado a um carro ou a mais de um carro. E acontece o que com ele? Ele é associado a um carro ou a mais de um carro. A evolução de estados, na verdade, o foco é o que acontece com o carro. Não há uma historinha a contar a respeito do proprietário. Então, nesse contexto, a classe carro mereceria uma modelagem de estados e a classe proprietário não mereceria. Muito bem. Passo 1, definidos quais classes terão modelagem de estados, vamos ao passo 2. Passo 2, definição da ênfase adequada na modelagem de estados. Aí eu digo o seguinte, elementos e domínios de problema admitem modelagens de estados bastante distintas. Em outras palavras, quer dizer, eu tenho a classe carro do nosso exemplo, eu poderia contar historinhas diferentes para ela, que levariam a uma modelagem de estados diferentes. Qualquer classe, se eu pensar na classe cliente, a classe, sei lá, de qualquer contexto, é possível tratar classes sob ênfases diferentes. Bom, já que dá para tratar classes sob ênfases diferentes, digo ali no final, é necessário definir a ênfase de modelagem mais adequada. Bom, vamos a um exemplo, tratando a mesma classe carro que eu usei no exemplo anterior. Então, eu contei uma historinha a respeito da classe carro, falando do que acontece com o carro numa oficina. Eu digo o seguinte, nesse exemplo. Uma historinha pode ser contada a respeito do elemento carro, do exemplo anterior, num outro contexto. Então, ali em azul, uma outra historinha para o carro. Diz assim, um carro está inicialmente parado e com o motor desligado. O motor pode estar ligado e o carro ainda parado. Com o motor ligado, se o carro for acelerado, ele passará a estar em movimento. O carro em movimento pode estar com velocidade constante, crescente
ou decrescente. São é uma historinha coerente, a historinha anterior também é coerente. Cada uma enfatiza um aspecto, a anterior enfatizou o conserto do carro numa oficina mecânica, essa enfatizou o movimento do carro, e aí ali embaixo eu coloco a pergunta: qual a ênfase mais adequada? E a resposta ali está, depende do que se deseja tratar, movimento ou gerência de oficina. Que programa eu estou produzindo? Se eu estou produzindo um programa para a gerência de uma oficina, a administração do fluxo de carros de uma oficina, certamente a história anterior é mais adequada do que essa. Então esse é o ponto. A ênfase é definida em função do programa que eu estou desenvolvendo. Não há uma modelagem única para cada estado. Assim como lá na identificação de atributos nós dizíamos, olha, identificação na etapa 2, eu identifico os atributos que interessam para o meu programa, também aqui na modelagem de estados eu digo o mesmo. Quer dizer, eu defino a modelagem, a ênfase da modelagem de estados que necessita a solução do meu problema. Então há possibilidade de modelagens diferentes, na maior parte das situações sim. Mas aqui eu vou fazer a modelagem de estados que interessa para resolver o meu problema. Muito bem, então, passo 3, identificação de estados. Aqui nós começamos a produzir o diagrama de transição de estados. Então eu digo ali, definida a ênfase, quer dizer, primeiro definido que a classe vai ter modelagem de estados, definida a ênfase adequada para aquela classe, minha pergunta é, quais situações, estados, por que uma instância pode passar ao longo da sua existência? Então, pegamos o nosso exemplo, carro no contexto da gerência da oficina mecânica, e nós identificamos algumas situações, ali no slide 2 estão exemplificadas. Carro com problema mecânico, carro com problema de lataria, e por aí vai. Então vamos identificar todas as situações. E cada situação, nós sabemos, caracteriza um estado. Situação é estado. E aí nós podemos ter esse conjunto de estados como colocado na imagem. Então, nesse passo 3, nós identificamos os estados. Então, para o carro, no contexto do programa da oficina, aí está. Então, lendo ali o conjunto de estados, começando no canto superior esquerdo, ali com problema mecânico, com problema de lataria, com problema mecânico e de lataria. Ali na segunda linha, orçamento mecânico, orçamento de lataria, orçamento aprovado e por aí vai. Então, um conjunto de situações identificadas. Ok. Seria esse o meu conjunto definitivo de estados? Não necessariamente. Quer dizer, quando a minha modelagem evolui, pode ser que eu identifique novos estados, pode ser até que eu repense a adequação dos estados anteriormente identificados. Mas num primeiro esforço de modelagem, efetivamente, nós identificamos os estados, aí estão. Então, passemos para o passo 4, do nosso algoritmo de 5 passos. Então, passo 4, identificação de possíveis percursos de transição de estados. Então eu digo, olha, identificar os percursos possíveis, eu posso ir do estado com problemas mecânicos, com problema mecânico para o estado em manutenção mecânica, dizer, não, primeiro tem que passar pelo orçamento. Então, identificar os percursos possíveis, inserir no diagrama as nossas transições. Na prática, esse passo 4 é o quê? Nós estamos, assim, no passo 3 nós identificamos os estados, no passo 4 nós identificamos as transições. Muito bem, então identificar os percursos, inserir as transições, as setas. E aí, próximo ponto, identificar método que provoca cada transição, quer dizer, definir o gatilho das transições e, com isso, rotular as transições. Rotular as transições e aí eu faço observação. Possibilidade de identificação de novos métodos. É nesse ponto que ou eu tenho um método previamente identificado em etapa anterior, ou eu vou ter que definir um método para rotular aquela transição, bem entendido. Eu estou fazendo uma modelagem de estados de uma classe, e se eu identificar algum método aí, será um método desta classe que eu estou tratando. Vou identificar um método nesta classe que eu estou tratando. E por último, eu ainda digo avaliar a necessidade de guarda.
Então, a transição acontece incondicionalmente, quer dizer, o método é executado e a transição acontece, ou eu tenho que avaliar uma condição e, portanto, eu devo incluir ali uma guarda, uma expressão booleana para condicionar a transição. Muito bem, e com isso o passo 4 é o quê? Complementar a identificação dos estados com a identificação das transições. Muito bem, então aí, esse diagrama que aparece na imagem, nós temos, digamos assim, a primeira etapa desse passo 4, que é o quê? A definição dos percursos. Então, apenas as setas estão colocadas nesse diagrama. Então, observem que basicamente a gente tem o conjunto dos estados que nós tínhamos identificado antes, mas não apenas, nós temos mais estados aí. Por exemplo, o estado de cima de todos, logo ali, que vai após o pseudo-estado inicial, sem definição do problema. Esse estado não aparecia na identificação anterior. Lá na identificação anterior aparecia os da linha de baixo, né, com problema mecânico, com problema de lataria, com problema mecânico de lataria. Só que nós pensamos o seguinte, não, peraí, o carro chega à oficina, ele é cadastrado, né, qual é o proprietário, o modelo, etc., e aí ele está cadastrado. Peraí, mas antes de definir se ele está com problema mecânico, com problema de lataria, eu preciso fazer uma análise. Então, uma vez cadastrado o carro, eu vou fazer uma avaliação desse carro, e após a avaliação desse carro, é que eu defino se ele está com problema mecânico, de lataria ou ambos. Então eu precisei criar aquele estado de cima que não aparecia na modelagem anterior, a partir do quê? A partir de uma visão um pouco mais detalhada dessa evolução, e que é óbvio, sempre que a gente dá um passo adicional numa modelagem, qualquer modelagem, quer dizer, nós estamos identificando mais detalhes, pensando mais profundamente sobre o problema. Da mesma forma, quando nós falávamos em orçamento, ali a terceira linha do diagrama, ali orçamento mecânico, ao lado orçamento de lataria, e nós dizíamos assim, orçamento aprovado, que é o que está ali logo abaixo, no lado esquerdo, né, logo abaixo de orçamento mecânico, diz orçamento aprovado. Puxa, mas se eu preciso de dois orçamentos, mecânico e de lataria? Então notem que ali na terceira linha, indo para o canto direito, diz ali faltando orçamento mecânico e de lataria. Esses estados não apareciam naquela tentativa anterior. Mas novamente aquela ideia de não, vamos aprofundar, se eu preciso de um orçamento, se eu preciso de dois, de um, do outro, mas se eu preciso dos dois, bom, primeiro eu faço um, depois eu faço o outro. Então aí, nesse diagrama, observa que ele está estabelecendo uma ordem, isso é uma decisão do projeto. Diz assim, faltando orçamento mecânico, quer dizer, eu tenho já o orçamento de lataria e não o mecânico. O orçamento de lataria será feito antes do orçamento mecânico. Isso é uma decisão de projeto. Isso é uma decisão de projeto. E por aí vai, uma vez o orçamento aprovado, ele vai para manutenção, vejam lá embaixo, à esquerda nesse diagrama, diz o quê? Com orçamento aprovado. Se ele tiver as duas manutenções, ele vai primeiro para a mecânica, o estado abaixo à esquerda, e depois que vai para a dilataria. Então essa ordem das manutenções, essa ordem da evolução de estados, também é uma decisão. É uma decisão de projeto. Ele não pode ir primeiro para a manutenção de lataria e depois para a mecânica? Poderia, mas nesse caso não, porque a decisão de projeto estabeleceu esta ordem, este caminho possível de transições. Então, quando eu estabeleço os percursos possíveis, na prática, eu estou eliminando aqueles percursos que não são possíveis. Eu posso ir para o estado com um problema mecânico, lá em cima à esquerda, diretamente para a manutenção mecânica, abaixo à esquerda? Não posso. Não há uma transição que me leve do estado com problema mecânico para o estado manutenção mecânica. Ok? Muito bem. Então, a primeira parte do passo 4, definição das transições, definir os percursos possíveis. Então, aí estão os percursos possíveis. Muito bem. E aí, após isso, o quê? As transições. Aliás, desculpem, a rotulagem das transições. Então, nessa nova figura, nós temos todas as transições rotuladas por métodos. Quer dizer, qual é o método que faz com que
o elemento modelado, o carro no nosso caso, vá para um estado, de um estado para o outro estado. Aí está. Muito bem, então nós temos essa evolução, nosso diagrama evoluiu, e se nós prestarmos atenção, lá no canto inferior direito tem o estado final entregue. Na tentativa anterior, entregue, estado final, não aparecia como estado final. Havia um estado entregue, um estado como os demais, indo para um estado final indefinido. Muito bem, foi feita uma avaliação. Pô, peraí, mas entregue, o carro foi entregue ao cliente. Isto é estado final? Bom, foi decidido que sim, isso é estado final. Ok, muito bem. Define então entregue como estado final, acabou. Há outro estado final? Não, só entregue. Entregue poderia não ser um estado final, quer dizer, esse estado entregue poderia não ser um estado, poderia não ser um estado final. Nós poderíamos pensar na possibilidade da volta desse carro para a oficina e na possibilidade dele transicionar desse estado entregue lá para o estado lá de cima, né, sem identificação de problema. Então, novamente, decisão de projeto. Quer dizer, a modelagem de estados, assim como as demais modelagens, não é uma modelagem absoluta. Né? Muito bem, ela é uma modelagem sujeita a decisões de projeto, sujeita às especificidades da nossa necessidade, da nossa modelagem. Muito bem, de qualquer modo, tomadas as decisões, consideradas as condições do software que nós estamos, os requisitos do software que nós estamos desenvolvendo, nós chegamos a uma modelagem de estados. Então aqui está um exemplo de modelagem possível para o carro. Esta é a melhor modelagem? Não necessariamente. Mostrando essa modelagem, por exemplo, para alunos ao longo de vários anos, quer dizer, eu já recebi um monte de críticas, isso aqui é o que está basicamente no livro, né, que me levaram a considerar, puxa, sim, algumas alterações poderiam ser feitas. Né? Muito bem, mas é uma modelagem possível. É uma modelagem possível, ok. Então, aí nós temos o quê? Temos um diagrama desenhado. Pronto, produzimos o diagrama de máquina de estados para a classe que nós estamos modelando. Quer dizer, do nosso algoritmo de 5 passos, fechamos o quarto passo. Ao final do quarto passo, nós temos o diagrama. Bom, mas ainda temos o quinto passo. Então vamos ao quinto passo. Aí está a avaliação dos atributos e respectivos valores associados a cada estado. Então eu digo assim, avaliar que valores de atributo caracterizam cada estado. E aqui nós temos uma questão importante. Né? Então, para cada estado, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar qual é o conjunto de valores de atributo que definem este estado. Então, quais os atributos são relevantes e quais são os valores desses atributos relevantes que definem cada estado. Perfeito. Ok. E eu tenho uma regra de consistência. Eu não posso ter dois estados que tenham o mesmo conjunto de valores de atributos. Isso é uma inconsistência. Um estado deve ser diferente do outro. Portanto, um estado não pode ter exatamente o mesmo conjunto de valores de outro. Se, por acaso, eu chegar a uma modelagem onde eu tenho, por exemplo, dois estados exatamente com o mesmo conjunto de valores de atributo, qual é a minha conclusão? De duas, uma. Ou eu devo identificar mais um atributo que diferencia esses dois estados, que para um estado ele assume um valor, para outro estado ele assume outro, ou os meus estados são redundantes. Por exemplo, eu tenho, sei lá, carro em movimento, ou eu tenho carro andando para frente. Então eu penso, puxa, andando para frente, velocidade maior que zero, em movimento, velocidade maior que zero. Puxa, isso é coincidente. Por quê? Porque em movimento e andando para frente é a mesma coisa. Então esse é o ponto. Valores de atributos, conjuntos de valores de atributos coincidentes podem me levar à conclusão que os meus estados são redundantes. Na verdade, eu defini como dois estados diferentes, duas situações diferentes, o que na verdade é uma situação só, um estado só. Ou eventualmente, se são realmente situações diferentes, eu preciso pelo menos de mais um atributo que as diferencie, que assuma um valor para um estado e assuma outro valor para outro estado. Então é isso que eu faço. Avaliar que valores de atributo caracterizam cada estado, como está colocado aí no slide. Se for possível, ok, tenho cada estado com seu próprio conjunto de valores de atributos. Agora,
Caso não seja possível, é o que estou colocando aí, puxa, eu não consigo esse conjunto de valores de atributos que caracterizem cada estado. Aí, duas possibilidades. Os atributos atuais são inadequados, ou os atributos, os seus tipos, então eu posso pensar em alterá-los. É comum, por exemplo, que às vezes eu identifique um atributo como booleano, true, false, duas situações, acontece ou não acontece, e daqui a pouco eu identifico novas possibilidades. Não, peraí, mas não é só isso, há mais de duas possibilidades. E aí, por exemplo, eu mudo o tipo dele de booleano para inteiro. Tá? Coisas desse tipo. Ou a última possibilidade, ele caso não seja possível, digo ali no final do slide, atributos atuais são insuficientes. Bem, nesse momento eu identifico, puxa, com um conjunto de atributos que eu identifiquei até agora, eu não consigo caracterizar todas essas situações, todos esses estados. Por quê? Porque está faltando atributo que descreva características necessárias para identificar esses estados. É nesse momento que eu identifico novos atributos usando essa modelagem. Muito bem, vamos olhar isso para um exemplo. Agora eu estou fugindo do exemplo de carro que eu usei nas 4 primeiras imagens, nas 4 primeiros passos, desculpem, e estou voltando para o jogo da velha, exemplo de outras aulas, e estou modelando o jogador humano. O jogador humano, eu estou aí caracterizando 4 estados, então começando ali do pseudo-estado inicial, eu vou para o estado instanciado, quer dizer, e ali tem uma nota que diz todos os atributos são nulos, quer dizer, valores indefinidos para os atributos. Logo em seguida eu vou para o estado não da vez, a partir do método iniciar, e ali no não da vez, atributo não da vez, lá no canto superior direito, diz todos atributos não nulos, o atributo da vez assume valor falso, e o atributo vencedor assume valor falso. Eu fico transicionando ali entre não da vez e da vez embaixo, e basicamente o que diferencia o estado não da vez e o atributo da vez é que o que diferencia o estado não da vez do estado da vez é que o valor do atributo da vez em um é true, no outro é false. E finalmente, lá no canto inferior direito, nós temos o estado vencedor, caracterizado pelo valor do atributo vencedor ser true, não é true em nenhum outro estado, e todos os demais são não nulos. Então, nesse exemplo, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho um conjunto de estados identificados, a partir de atributos previamente identificados, no caso identificados na etapa 2, eu consegui caracterizar todos os meus estados. Quer dizer, cada estado tem um conjunto diferente de valores de atributos. Cada estado tem um conjunto diferente de valores de atributos. Então, ok. Então, minha conclusão está colocada aí. Para este exemplo, não houve necessidade de alterar atributos, quer dizer, aqueles atributos que eu identifiquei na etapa 2 que já faziam parte dessa modelagem não foram alterados. Não houve necessidade de criar novos atributos, então os atributos identificados eram suficientes. Com os atributos previamente identificados, eu consegui caracterizar um conjunto de valores único para cada estado. Então não precisei de mais atributos. E aí, terceiro ponto eu coloco, modelagem de estados. Esta modelagem de estados mostrou que atributos previamente identificados são suficientes para descrever todos os estados, e aí esclareço ainda, cada estado um conjunto de valores único, um conjunto de valores de atributo único. Então vejam, nesse caso, se essa modelagem não serviu para me levar a novos atributos, ela me serviu para quê? Para reafirmar aquele conjunto de atributos que eu identifiquei no passo 2. Olha, aquele conjunto de atributos para essa classe é o conjunto de atributos adequado. Quer dizer, olhei o mesmo contexto sob outro ponto de vista, e minha conclusão foi, este conjunto de atributos está bem. Ou poderia ter alterado, ou poderia ter identificado novos. Muito bem, então é isso. Bom, com isso nós então fechamos essa finalidade 1 da modelagem de estados, focada em quê? Focada na identificação de atributos ou avaliação dos atributos previamente identificados. E nós, na etapa 2, nós trataremos a finalidade 2, que é o detalhamento de algoritmos complexos. Então, a parte 1 encerra por aqui.